Preconceito, de Jane Austen. Resumo do livro. A história se passa, em sua maior parte, na cidade de Hertfordshire, a aproximadamente 50 milhas de Londres, no século XVIII. A história começa com uma conversação em Longbourn, a propriedade dos Bennets, sobre a chegada do Sr. Bingley, um homem solteiro de grande fortuna, a Netherfield Park, uma propriedade próxima. A Sra. Bennet, cuja obsessão é encontrar maridos para suas filhas, vê o Sr. Bingley como um candidato potencial. O Sr. e a Sra. Bennet possuem 5 filhas: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. O primeiro contato dos Bennets com o Sr. Bingley e seus companheiros é no Meryton Ball. O Sr. Bingley parece gostar de Jane e é considerado pelas pessoas da cidade como perfeitamente amigável e agradável. Entretanto, o amigo do Sr. Bingley, Sr. Darcy, esnoba Elizabeth e é considerado orgulhoso e desagradável por causa de sua reserva e de sua recusa em dançar. As irmãs de Bingley são consideradas amáveis por Jane, mas Elizabeth as acha arrogantes. Após algumas interações a mais, torna-se evidente que Jane e Bingley se agradaram um ao outro, embora a preferência de Bingley seja mais óbvia do que a de Jane, porque ela é agradável e carinhosa com todos. Charlotte Lucas, uma amiga próxima de Elizabeth, com visão mais pragmática sobre casamento, recomenda que Jane mostre sua consideração para Bingley de forma mais óbvia. Ao mesmo tempo, o Sr. Darcy começa a admirar Elizabeth, cativado pelos seus belos olhos penetrantes e viva sagacidade. Quando Jane é convidada para jantar em Netherfield, a Sra. Bennet recusa-se a enviá-la com uma carruagem, esperando que Jane seja forçada a passar a noite lá, pois se supõe que irá chover. Entretanto, devido a Jane ter sido apanhada pela chuva, ela adoece e é forçada a permanecer em Netherfield até se recuperar. Ao ouvir a notícia que Jane está doente, Elizabeth vai até Netherfield, a fim de cuidar da sua irmã. As irmãs de Bingley, a senhorita Bingley e a senhora Hurst, ficam escandalizadas ao saberem que Elizabeth andou tão longe sozinha na lama. Vendo que Jane gostaria que Elizabeth ficasse com ela, as irmãs de Bingley convidam Elizabeth para permanecer em Netherfield, até que Jane se recupere. Durante sua estada em Netherfield, Elizabeth ganha cada vez mais a admiração do Sr. Darcy. Ela é cega à sua parcialidade, entretanto, e continua a considerá-lo o homem mais orgulhoso e mais arrogante por causa do julgamento que fez dele quando ele a esnobou no baile. A senhorita Bingley, que está tentando obviamente conquistar a admiração do Sr. Darcy, é extremamente ciumenta de Elizabeth e tenta impedir que o Sr. Darcy a admire, fazendo referências rudes às maneiras pobres da mãe e das irmãs mais novas de Elizabeth e a seus parentes de classe mais baixa. Quando a Sra. Bennet e suas filhas mais novas vêm visitar Jane, Elizabeth fica mortificada pelas suas tolices e total falta de maneiras. A admiração de Bingley por Jane continua inabalada, e fica evidente na sua solicitude genuína pela sua recuperação. Depois que Jane se recupera, ela retorna para casa com Elizabeth. Um regimento da milícia é estacionado na cidade próxima de Meryton, onde vive a Sra. Phillips, irmã da Sra. Bennet.
A Sra. Phillips é tão tola quanto a Sra. Bennet. Lydia e Kitty adoram ir a Meryton, fazer visitas com sua tia e socializar com os oficiais da milícia. O Sr. Collins, primo do Sr. Bennet, e que está na linha para herdar Longbourn, porque a propriedade foi afastada da linha feminina, escreve uma carta declarando sua intenção de fazer uma visita. Quando chega, ele deixa claro que espera encontrar uma esposa apropriada entre as jovens Bennet. O Sr. Collins é um clérigo e sua protetora, Lady Catherine de Bourne, que também é tia de Darcy, sugerira que ele encontrasse uma esposa. Ele espera diminuir a pobreza do legado casando-se com uma das filhas do Sr. Bennet. O Sr. Collins é um homem tolo que faz longos e pomposos discursos e sempre tem um ar de solene formalidade. Quando as jovens Bennet e o Sr. Collins saem para uma caminhada até Meryton, eles são apresentados a um oficial do regimento chamado Sr. Wickham. Eles também encontram o Sr. Darcy, e quando Darcy e Wickham se encontram, ambos parecem ficar extremamente desconfortáveis. O Sr. Wickham imediatamente demonstra uma preferência por Elizabeth, e os dois conversam longamente. Wickham diz a Elizabeth que a razão para o embaraço mútuo quando ele e Darcy se encontraram é que o pai de Darcy tinha prometido que Wickham, seu afilhado, deveria receber um bom legado após sua morte, mas que Darcy não tinha cumprido os últimos desejos de seu pai e deixara Wickham buscar seu próprio sustento. Elizabeth, já predisposta a pensar mal de Darcy, não questiona a versão de Wickham. Quando Elizabeth conta a história de Wickham a Jane, ela se recusa a pensar mal de qualquer um deles e supõe que deve haver algum engano. Como prometido, Bingley oferece um baile em Netherfield. Ele e Jane ficam juntos a noite inteira, e sua atração mútua torna-se cada vez mais óbvia. Durante o jantar, a Sra. Bennet fala do casamento dos dois como algo iminente, o que é ouvido pelo amigo do Sr. Bingley, o Sr. Darcy. Darcy pede uma dança a Elizabeth e ela aceita inadvertidamente. Elizabeth não o aprecia e não entende por que ele a convidou. O Sr. Collins presta uma atenção especial a Elizabeth no baile e chega mesmo a reservar as primeiras 2 danças com ela. No dia seguinte, o Sr. Collins propõe casamento a Elizabeth. Ela recusa-o, e depois de algum tempo, o Sr. Collins compreende que sua recusa é sincera, não apenas um gesto de charme feminino. A Sra. Bennet fica extremamente irritada em Elizabeth por não aceitar a proposta, mas o Sr. Bennet fica satisfeito. O Sr. Collins desvia suas atenções para Charlotte Lucas, amiga de Elizabeth. Ele a pede em casamento e Charlotte aceita. Elizabeth fica desapontada com sua amiga, sabendo que ela concordara em casar com um homem tão tolo simplesmente para obter segurança financeira. Bingley vai a Londres a negócios e pouco depois de sua partida, suas irmãs e Darcy vão a Londres também. Ele tinha planejado retornar rapidamente a Netherfield, mas Caroline Bingley escreve a Jane e diz-lhe que Bingley quase certamente não retornará por aproximadamente 6 meses. Caroline diz também a Jane que a família espera que Bingley vá se casar com a irmã mais nova de Darcy, Georgiana, unindo assim as fortunas das 2 famílias. Jane fica de coração partido, pensando que Bingley não deve realmente ter afeição por ela. Elizabeth acredita que as irmãs de Darcy e de Bingley, de algum modo, convenceram Bingley a permanecer em Londres,
ao invés de retornar a Netherfield para propor casamento a Jane. Os tios de Elizabeth, o Sr. e a Sra. Gardiner, vêm a Longbourn para fazer uma visita. Eles convidam Jane para passar algum tempo com eles em Londres, esperando que isso ajude a animá-la. Elizabeth espera também que Jane acabe se encontrando com Bingley em Londres. A Sra. Gardiner, após ter observado Elizabeth e Wickham juntos, adverte Elizabeth sobre a imprudência de uma união com Wickham, por causa de sua situação financeira, e recomenda que ela não incentive muito a atenção dele. Em Londres, Jane é tratada muito rudemente por Caroline Bingley e percebe que ela não é uma amiga sincera. Ela supõe que o Sr. Bingley sabe que ela está em Londres e decide que ele não deve estar mais interessado nela, uma vez que ela não tem nenhuma notícia dele. Wickham transfere de repente suas atenções de Elizabeth à senhorita King, que tinha herdado recentemente 10.000 libras. Junto com o Sr. William Lucas e Maria Lucas, pai e irmã mais nova de Charlotte, Elizabeth vai visitar Charlotte, agora a Sra. Collins, em seu novo lar em Kent. No caminho, eles fazem uma parada para visitar os Gardiners. Ao ouvir sobre a mudança das afeições de Wickham, a Sra. Gardiner o critica, mas Elizabeth o defende. Enquanto estava hospedada com os Collins, Elizabeth e os outros são convidados regularmente para jantar em Rosings, a grande propriedade de Lady Catherine, a protetora do Sr. Collins. Lady Catherine é completamente arrogante e dominadora. Depois que Elizabeth esteve em Parsonage por uma noite, o Sr. Darcy e seu primo, Coronel Fitzpatrick, visitam Rosings. Elizabeth e o Coronel Fitzpatrick se dão muito bem. Darcy também parece dar muita atenção a Elizabeth e visita frequentemente a ela e Charlotte em Parsonage, junto com o Coronel Fitzpatrick. Ele também, propositalmente, encontra-se com ela muitas vezes no seu passeio através do parque. Ao passear um dia com Elizabeth, o Coronel Fitzpatrick diz a ela como Darcy salvou recentemente um amigo próximo de um casamento imprudente. Elizabeth conclui deste comentário que deve ter sido o conselho de Darcy que convenceu Bingley a não propor casamento a Jane. Ela fica tão aborrecida que fica com uma terrível dor de cabeça e decide não ir a Rosings para o jantar. Enquanto está sozinha em Parsonage, Darcy chega para uma visita. Ele diz que está apaixonado e deseja se casar com ela, apesar de todos os seus esforços para evitar isso, devido às fracas conexões da família dela. Elizabeth fica chocada. Ela o recusa rudemente e o censura pela forma grosseira da sua proposta, por impedir a união de Bingley e de Jane e por maltratar Wickham. Darcy fica chocado porque tinha suposto que ela o aceitaria. No dia seguinte, Darcy encontra Elizabeth, entrega a ela uma carta e sai rapidamente. A carta contém uma explicação das suas razões para aconselhar Bingley a não se casar com Jane e para suas ações sobre Wickham. Ele tinha impedido Bingley de propor casamento a Jane, porque não lhe pareceu que Jane estava interessada verdadeiramente em Bingley. Wickham era afilhado do pai de Darcy. Antes de sua morte, o pai de Darcy tinha pedido a ele para dar uma renda a Wickham se Wickham decidisse entrar no clero. Wickham, entretanto, não quis. Ele pedira 3.000 libras a Darcy, supostamente para a escola de direito, e concordara não pedir mais nada. Darcy dera a Wickham o dinheiro, mas o esbanjara todo numa vida dissoluta. Ao acabar o dinheiro, Wickham voltou e disse a Darcy que entraria para o clero, caso ele recebesse a renda prometida a ele. Darcy recusou. Mais tarde,
Com a ajuda de sua governanta, senhorita Young, Wickham conseguira fazer com que a irmã mais nova de Darcy, Georgiana, se apaixonasse por ele e aceitasse ser raptada, a fim de se vingar de Darcy e obter a fortuna dela. Felizmente, Darcy descobrira tudo e os impedira no último instante. Ao ler estas explicações na carta, a primeira reação de Elizabeth é de incredulidade. No entanto, após refletir e reler lentamente a carta, Elizabeth começa a ver que Darcy está dizendo a verdade e que ela se inclinava a acreditar na história de Wickham, porque ele a tinha lisonjeado com suas atenções, enquanto pensava mal de Darcy porque ele tinha ferido seu orgulho em seu primeiro encontro. Pouco mais tarde, Elizabeth e Jane retornam para sua casa. Ao chegarem, descobrem que sua mãe e suas irmãs estão aborrecidas, porque o regimento estacionado em Meryton irá partir em breve, privando-as da maioria do seu divertimento. Lydia recebe uma oferta da senhora Forster, esposa do coronel Forster, para acompanhá-la a Brighton, novo destino do regimento. Elizabeth aconselha seu pai a não permitir a partida de Lydia, pensando que tal viagem poderia conduzir a sérios problemas para Lydia, por causa do seu caráter frívolo e da sua falta completa de sentido de comportamento adequado. Entretanto, o Sr. Bennet não ouve o conselho de Elizabeth. Elizabeth sai de férias com os Gardiners. A primeira parada deles é na região de Pemberley, propriedade do Sr. Darcy. Os Gardiners querem fazer uma excursão e, descobrindo que o Sr. Darcy está ausente, Elizabeth concorda. Enquanto passeiam pela propriedade, o caseiro fala aos visitantes sobre o caráter amável e bondoso de Darcy. Elizabeth fica impressionada por este elogio e pensa também sobre quão extraordinário seria ser a patroa de tal propriedade. Durante sua excursão pelos jardins, Elizabeth e os Gardiners encontram o Sr. Darcy, que retornava cedo de sua viagem. Darcy é extremamente cordial com os visitantes e diz a Elizabeth que quer que ela se encontre com sua irmã Georgiana assim que ela chegue. Darcy e Georgiana fazem uma visita a Elizabeth e aos Gardiners na hospedaria onde estão instalados na mesma manhã da chegada de Georgiana. Bingley também vem visitá-los. Fica claro que ele ainda tem uma consideração especial por Jane. A Sra. Gardiner e Elizabeth retribuem sua cortesia comparecendo em Pemberley para visitar Georgiana. A senhorita Bingley e a senhora Hurst também estão lá e mal conseguem disfarçar seu desagrado em ver Elizabeth. Certa manhã, Elizabeth recebe uma carta de Jane, informando que Lydia fugira com Wickham e que temem que Wickham não pretenda realmente se casar com ela. Jane pede a Elizabeth para retornar para casa imediatamente. Darcy vem à porta logo depois que Elizabeth recebeu a notícia. Ela explica a ele o que aconteceu. Ele se sente parcialmente responsável pelo ocorrido, por não ter exposto o caráter de Wickham publicamente. Elizabeth e os Gardiners partem para Longbourn imediatamente. A Sra. Bennet está histérica por o fardo todo de ter que manter a casa em funcionamento neste momento da crise cair nos ombros de Jane. Eles descobrem através do coronel Forster que Wickham tem mais de 1.000 libras em dívidas de jogo e deve quase a mesma quantia aos comerciantes. No dia seguinte, o Sr. Gardiner vai se juntar ao Sr. Bennet em Londres para ajudá-lo a procurar por Lydia. Depois de muitos dias de buscas infrutíferas, o Sr. Bennet retorna para casa e deixa a busca nas mãos do Sr. Gardiner. Logo chega uma carta do Sr. Gardiner explicando que Lydia e Wickham foram encontrados e que Wickham casará com Lydia
se o Sr. Bennet dotá-la com a parte que lhe cabe da sua fortuna. Sabendo que, com suas dívidas, Wickham nunca concordaria em casar com Lydia por tão pouco dinheiro, o Sr. Bennet conclui que o Sr. Gardiner deve ter pagado os débitos de Wickham por ele. Depois do seu casamento, Lydia e Wickham vêm visitar Longbourn. Lydia é completamente desavergonhada e não tem o menor remorso pela sua conduta. A Sra. Bennet fica muito feliz em ter uma de suas filhas casada. Elizabeth ouve de Lydia que Darcy estava presente no casamento. Ela escreve à sua tia para perguntar-lhe por que ele estava lá. Ela responde explicando que foi Darcy que tinha encontrado Lydia e Wickham e que ele tinha negociado com Wickham para que os dois se casassem. A Sra. Gardiner pensa que Darcy fizera isso por amor a Elizabeth. Bingley e o Sr. Darcy retornam a Netherfield. Eles visitam Longbourn frequentemente. Após diversos dias, Bingley propõe casamento a Jane. Ela aceita e todos ficam muito felizes. Enquanto isso, Darcy partira para uma rápida viagem de negócios até Londres. Durante a ausência dele, Lady Catherine vem a Longbourn e pede para falar com Elizabeth. Lady Catherine diz a Elizabeth que ouviu Darcy falar que pretende propor casamento a ela e tenta proibir Elizabeth de aceitar a proposta. Elizabeth recusa-se a fazer qualquer promessa. Lady Catherine parte mal-humorada. Darcy retorna de sua viagem. Enquanto os dois passeiam, ele diz a Elizabeth que sua afeição por ela é a mesma que quando tinha feito seu pedido de casamento, e lhe pergunta se sua disposição para ele havia mudado. Ela diz que tinha e que ficaria feliz em aceitar sua proposta. Os dois falam sobre como tinham mudado desde aquele tempo. Darcy percebera que tinha errado ao agir de forma tão orgulhosa e colocar tanta ênfase em diferenças de classe social. Elizabeth percebera que estava errada ao julgar Darcy prematuramente e permitir que seu julgamento fosse afetado por sua vaidade. Ambos os pares casam-se. Elizabeth e Darcy vão viver em Pemberley. Jane e Bingley, após viverem em Netherfield por um ano, decidem mudar-se para uma propriedade perto de Pemberley. Kitty começa a gastar a maioria do seu tempo com suas duas irmãs, e sua instrução e caráter começam a melhorar. Mary permanece em casa fazendo companhia para sua mãe. O Sr. Bennet fica muito feliz por suas duas filhas mais velhas terem se casado e serem tão felizes. A Sra. Bennet está contente por suas filhas terem se casado com homens tão prósperos.